Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, dia 18 de março de 2023, a Igreja relembra como santo do dia de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São Cirilo. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315, em Jerusalém, ou nos seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável. Recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Ordenado sacerdote, em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém, apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar especialmente a heresia do arianismo. O arianismo basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da antiguidade cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo. Nela incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a Quaresma e 5 catequeses mistagógicas que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina. A grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta facilita o entendimento. A título exemplificativo, vejamos como ele explica o significado da proclamação Corações ao Alto, na 5ª catequese mistagógica. Verdadeiramente, nesta hora muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois, o sacerdote ordena que, nesta hora, se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos, e que se tenha o coração no céu, junto ao Deus benevolente. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses. Ela foi também marcada por polêmicas e perseguições, justamente por causa do arianismo. Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém, imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. A primeira vez em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém. A segunda em 360, por obra direta de Acácio. O último exílio foi em 367, o seu mais longo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano. Com a morte do imperador em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para sua sede episcopal em ânimo definitivo. Participou em 381 do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo ou o credo niceno-constantinopolitano. Em 386, no dia 18 de março, São Cirilo morreu, aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia,
São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Além disso, duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e a Dei Verbum, foram inspiradas em seus escritos. São Cirilo de Jerusalém ajuda até hoje cristãos de todo o mundo a mergulharem no mistério da fé, como tão bem expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada pela dos símbolos, que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas três componentes descritas, doutrinal, moral e, por fim, mistagógica, resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das duas primeiras, orientando-as para a celebração sacramental, na qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral, que, envolvendo corpo, alma e espírito, permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos o que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus. De um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina, por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço, mesmo que, imitando a Cristo por tanto tempo, não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. Uma oração. Ajudai-nos, São Cirilo de Jerusalém, a buscarmos sempre mergulhar nos mistérios da fé, para que vivamos uma fidelidade a toda prova ao que Cristo nos ensinou. Ensinai-nos a suportar as perseguições, injúrias e falsas acusações, com o coração limpo, sem temor, sem ódio, olhando apenas para Cristo, que, crucificado, suportou muito mais perseguições, muito mais injúrias, muito mais falsas acusações. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós, para que sejamos fiéis a Deus, como vós fostes, para que defendamos a verdade, como vós defendestes, para que nos esforcemos para imitar a Cristo, como vós imitastes. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Outros beatos e santos que a Igreja faz memória em 17 de março. Santo Alexandre, bispo e mártir, que tendo vindo da Capadócia para Jerusalém, exerceu o ministério pastoral na Cidade Santa, fundou uma biblioteca e abriu uma escola, ano 250. São Fridiano, bispo, natural da Irlanda, que congregou clérigos num mosteiro para benefício do povo, desviou o curso do rio Sércio, ano 588. São Leonardo, que viveu recluso numa pequena cela, onde resplandeceu pela sua admirável abstinência e humildade na atual França, ano 593. São Braulio, bispo, que ajudou o Santo Isidoro, de quem foi grande amigo, a restaurar a disciplina eclesiástica em toda a Espanha, e foi seu digno sucessor na eloquência e sabedoria, ano 651. Santo Eduardo, rei dos ingleses, dolosamente assassinado ainda jovem pelos servos da madrasta, ano 978. Santo Anselmo,
bispo de Lucca, na Itália, ano 1086. São Salvador Grionesos de Horta, religioso da Ordem dos Frades Menores, ano 1567. Beatos João Tules, presbítero, e Rogério Reno, mártires de Cristo, no reinado de Jaime I, na Inglaterra, ano 1616. Beata Marta, Virgem das Irmãs das Escolas Cristãs da Misericórdia, ano 1883. Beata Celestina da Mãe de Deus, Virgem, fundadora da Congregação das Filhas Pobres de São José de Calazans, na Itália, ano 1925. São Cirilo de Jerusalém e demais beatos e santos do dia 17 de março. Rogai por nós.